Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora este conteúdo semanal que nós transmitimos através da TV aberta, através do nosso sistema multiplataformas, através também do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você é nosso convidado para acessar esse canal, para navegar entre os diversos conteúdos que ali estão, para toda a família, algo interessantíssimo de você assistir, de você conhecer, e certamente o Senhor Deus dará uma grande bênção à sua vida. E nós estamos começando agora o programa da Igreja Cristã Maranata, onde nós temos abordado o plano profético de Deus nas 7 cartas do Apocalipse, e você precisa conhecer aquilo que vai ser trazido hoje, nesta edição. E aqui você pode ver os pastores que estamos reunidos aqui no estúdio para a produção desse material, desse programa. Eu quero saudar o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Pastor Gedeu Tigueiros, paz do Senhor. Todos a paz do Senhor. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias. Também o pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio Souza, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Nós estamos agora entrando, ou já entramos na carta à Igreja de Pérgamo, sobre a qual nós vamos abordar hoje. E eu começo pedindo ao pastor Gedeu Tigueiros para fazer uma colocação, uma contextualização inicial da carta à Igreja de Pérgamo. Nós temos acompanhado, os nossos irmãos e nossos amigos, ouvintes, têm nos acompanhado no estudo das 7 cartas do Apocalipse. Essas cartas já foram mencionadas várias vezes, o sentido delas, o significado delas e a grande mensagem que elas nos trazem é a mensagem da experiência histórica e profética da igreja desde o seu primeiro dia, quando foi no Pentecostes, a descida do Espírito Santo, até o momento que nos aguarda e que nós aguardamos, que é o arrebatamento da igreja. Então, nisso nós vemos uma história. E as pessoas ficam pensando assim, e quando a igreja for arrebatada, o mundo vai se acabar? Não. O mundo não vai se acabar. A história para o mundo é a história da criação. E a história para a igreja é a história da redenção. Então, antes de todos os juízos que virão sobre o mundo, são aqueles que nós já conhecemos, que o homem próprio preparou quando ele destrói a natureza. Aliás, quando você fala isso, não há uma acusação ao homem, mas é como que a necessidade do homem ir entrar em outras fronteiras, e essas outras fronteiras agridem, estão sendo agredidas, que é o meio ambiente e tudo isso. Hoje nós estamos vendo o mundo em desespero, com tantos acidentes geofísicos e programados e até por culpa direta do homem, quando ele toca fogo numa floresta e o mundo parece estar todo em brasas, e os resultados são as enfermidades respiratórias, os problemas. Então, nós somos os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. A ciência tem lutado, e ela luta, e é bonito o trabalho da ciência, sendo que sabe-se perfeitamente quem é que vai substituir uma floresta como a floresta amazônica. Quando isso vai acontecer? Enquanto isso, o tempo está passando e tudo está sendo consumido, destruído. É a madeira, são os animais, a biodiversidade que é destruída, que faz parte desse equilíbrio. Todo mundo já conhece essa história, não tem problema nenhum. Mas para nós, o que é muito importante acompanhar o projeto da igreja. Como foi a igreja no começo, como ela se comportou, quais foram os seus desvios. Se nós estamos naqueles desvios que a igreja criou, e os desvios foram sempre
quando vemos aqui as parábolas, quando vemos cada carta, nós vemos a forma como os desvios se processaram e como o homem usou os seus argumentos para se desviar de um projeto de eternidade. É o projeto de redenção. Porque a grande redenção, as pessoas esperam que a obra criadora vai passar, assim. E Pedro, não é? O apóstolo diz assim, a terra que subsiste sobre as águas passará em grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nela há perecerão. Ele colocou os 3 elementos da fissão atômica, calor, luz e som. E então, inclusive, quando você vai lá ver no original, hoje a palavra atômica, né, tudo isso está tudo dentro que são até palavras gregas, mas que falam, né, que há muitos, até os próprios filósofos se incumbiram disso, falar no átomo e tudo isso. Muito bem. Mas vamos lá. Nossa preocupação é saber onde nós estamos. Nós estamos indo para onde? Então, quando você pega as cartas, aí você vai ver, as pessoas vão ver, que há uma história da igreja. E muitos mudaram de posição. Eles saíram do rumo. E outros lutaram para manter aquilo que foi determinado, que é a doutrina pela qual a qual foi pregada pelos apóstolos e foi não só vivida, mas foi morrida. Foi levada à morte aqueles que professaram a doutrina, para mostrar que, da mesma forma como o Senhor Jesus, e a doutrina é essa, morreu e ressuscitou, essa mesma igreja, ela experimenta a doutrina e vive os ensinos de Jesus e morre neles da expectativa de que ela vai ressuscitar. Então, nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande de trazer isso para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes. Porque as perguntas são, para onde nós vamos? O que estamos fazendo aqui no mundo? Esquecendo de que em tudo isso, Deus preparou para o homem um lugar onde ele pode viver e descansar com suas agruras. E Jesus diz assim, tereis aflição. No mundo, Teresa. No mundo, tereis aflição. Mas eu venci. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, é continuar. Não tem outro jeito, não temos outro mundo. Eles agora estão soltando um foguete para daqui a não sei quantos anos chegar lá em Saturno, não é? É Saturno. 5 anos, né? 5 anos. Então, aqui a 5 anos tem muita gente, né, preparada para ir morar em Saturno, né? O homem é notável, né? Nós não podemos criticar isso. Mas entender que isso diz assim, o mundo é pequeno já para o homem, né? E alguns estão vendendo até lugar na Lua, né? Então, mas vejam, meus irmãos, nós temos trazido os ensinos com cautela, com cuidado, sem pressa. E aqui está um grupo que tem se preocupado em trazer algumas, vamos dizer, nuances, alguns detalhes proféticos que são notáveis porque fazem parte do cumprimento da profecia bíblica. Que a profecia bíblica não é de um dia, é de um tempo. Tá? É de um tempo, é o tempo da restauração. Amém. Nós vivemos um tempo de restauração. O homem caiu, teve suas dificuldades, o projeto de Deus, o primeiro foi rejeitado porque era para Israel, mas ele abre para o mundo inteiro o projeto de salvação. E nós estamos vendo que esse projeto para muitos se esgotou. Por quê? Porque ele esqueceu da profecia do profético. Ele não tem que se basear, então ele está sendo levado pela religião que não diz nada, que não ensina nada, que não prevê nada. Quando você traz os aspectos proféticos, você está fazendo medo.
Você não está trazendo as pessoas para uma cerca onde a pessoa não tem onde sair, não, pelo contrário. Nós estamos mostrando que essa é a situação do mundo, mas nós temos a bênção daquilo que é o profético. Glória a Deus. Onde você vai encontrar os mistérios de Deus. E você vai se ligar a Ele nessa comunhão por meio da fé. Aquilo que nós vamos tratar hoje aqui, que foi esquecida a fé, que foi esquecida pela religião, foi trocada a fé. Ela deixou de ser profética para ser histórica. Então você fez uma fé filosófica, teorética, histórica, sem valor. Não transcende. Hein? Não transcende. Que não transcende. Pastor Josias, eu comecei a falar aqui, daqui a pouco estava fazendo uma pregação já fora até do contexto. Mas os nossos irmãos, nossos amigos, que entraram hoje, alguns estão entrando hoje, e muitos querem saber que história é essa, você começou quando? Então nós estamos na terceira carta, esmiuçando vagarosamente, mostrando o que é o profético, o que é o histórico, comparando com as 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, comparando com a operação dos 7 Espíritos de Deus, uma ênfase para cada período. Isso é maravilhoso. Cada vez que nos reunimos aqui para falar alguma coisa, nós somos os maiores beneficiados. Sim, né? A gente recebe a bênção. Recebe, né? Aí, ficamos lá nos preparando, conversando, temos vontade até de ficar lá, nem vir para cá. Mas aqui dando um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado e recebendo também por parte dos irmãos que se inteiram conosco nesses programas. Muito bem. O pastor Gideuti falou alguns aspectos muito interessantes aqui. Um deles é que a gente vem, a gente aproveita para reforçar numa sequência. Você tem como assistir às edições anteriores, você pode ver através do nosso canal no YouTube. Agora, pastor Gilson, o pastor Gideuti, nós estávamos falando sobre a carta à igreja de Pérgamo e ele fez menção aqui às parábolas do reino no Evangelho de Mateus. A qual parábola a carta de Pérgamo se refere, ou seja, a qual ela está associada, né, e que introdução a esse assunto você poderia trazer para quem está nos assistindo? Muito bem. Na verdade, nós vemos no quadro ilustrativo que nós sempre temos apresentado nas edições anteriores, que há uma estreita relação entre cada uma das cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia, as 7 cartas do Apocalipse, com uma das parábolas, ou cada uma das parábolas que o Senhor Jesus proferiu em Mateus capítulo 13. E nós estamos... Sobre o reino, né? As parábolas chamadas do reino, né? Porque no Mateus capítulo 13 ele sempre diz, o reino de Deus é semelhante a... Exatamente, né? Exatamente falando do reino de Deus. Então, nós vamos perceber que em Pérgamo haverá um momento em que o próprio conteúdo da carta que é escrita a Pérgamo vai mostrar que o período de Pérgamo é o período de uma transição. Ou seja, é um período em que a característica ali de Pérgamo vai ser de uma mudança, uma transição que é profetizada, vamos dizer assim, através da parábola que o Senhor Jesus contou, que foi também a terceira parábola correspondente à terceira carta, que foi a parábola do grão de mostarda, aquele grão de mostarda que representa a fé. Porque o próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito disso. Ele disse que a fé, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, lança-te no mar, e isso será feito, e nada vos será impossível. Então, mostrando a associação entre o grão de mostarda, ou seja, a semente, com a fé. Então, o que vai caracterizar exatamente a transição em Pérgamo, do período profético de Pérgamo, é exatamente a questão de uma fé que até então ela era interior, na forma de uma semente. Você pega uma semente, você vê que a semente ela tem uma vida latente, uma vida interior. E essa vida interior é exatamente para poder produzir uma grande estrutura. Mas tudo bem. Mas só que a parábola diz que o homem, né, o ser humano, o homem, pegou daquela semente e lançou no campo dele, ou seja, do interesse dele. Então é uma expressão profética do Senhor Jesus que fala exatamente de um momento em que aquela fé que vinha desde o período de Éfeso, Esmirna, uma fé que foi estabelecida em Éfeso, vivida em Esmirna, agora essa fé, na forma também de uma semente, ela vai agora passar por um momento de uma transição. Ela vai deixar de ser uma fé interior e vai se tornar uma grande estrutura, como uma grande árvore.
O que significa isso? Que o momento de Pérgamo vai ser exatamente esse. Por isso a palavra Pérgamo está ligada a um casamento, que na verdade é um casamento pervertido. Por quê? Porque vai haver uma associação ali da igreja com o Estado, a forma como milhões e milhões de pagãos iriam ser introduzidos no cristianismo e diluir ali a fé nesse período. Então a fé vai morrer ali. Vai entrar agora no meio da fé o quê? Uma série de inovações de heresias, inovações de toda sorte dogmática, vem para a igreja. Ela vai se tornar uma grande estrutura eclesiástica, mas a fé interior ela vai deixar de existir como vida interior. Bem, pastor Deus, só um detalhe. Nesse momento, nessa transição que o pastor Gilson se referiu, ela deixa de ser profética, que é sentimento interior, de vida interior, que é a vida intrínseca que está na semente, e ela passa a ser histórica, ela passa a se exteriorizar. Por quê? Porque o homem pegou aquela semente da fé que era intrínseca, ele jogou no campo dos interesses dele, aquilo que você falou, para poder... E aquilo se torna uma grande árvore. E os exegetas da letra, eles acham que a grande árvore é o crescimento de uma religião. E não é. E é, por certo. Como religião. Como religião. É o crescimento como religião, quer dizer, sem nenhum valor, porque vai abrigar os interesses da religião, o que é normal. E a nossa grande preocupação hoje é fazer essa diferença. Então, a partir dali, a grande luta contra a fé. E a grande luta contra a fé foi tirar da fé o seu valor intrínseco, que é o profético, que é o mistério, que é a revelação que está ali. Então, aquilo que a igreja, que a religião dispensou, porque ela mesma criou os seus próprios paradigmas, as suas próprias, vamos dizer, colocações, os próprios desejos, aspirações e principalmente, a partir daí nós vamos ver uma igreja que virou histórica e ao mesmo tempo política. Tinha que dominar o mundo politicamente. E nós vamos ver a história de um cristianismo que sofreu essas mudanças e que nós estamos observando para não permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Muito bem. Pastor Edson Ian, o pastor Deuti já deu o gancho aqui, né, para a parte histórica, aquilo que é interessante que as pessoas conheçam acerca da parte histórica, daquilo que que são os elementos históricos, do contexto histórico. Agora, que dentro desse contexto, o que é que você acha que é interessante que seja trazido para que todos entendam? Bom, na parte histórica, nós estamos no período aqui da era de Constantino. Ou seja, esse período do Império Romano que iniciou, né, esse período do esfriamento da fé. Eu queria fazer uma observação também aqui. Essa Idade Média aqui é a Idade Média profética, né, porque existe uma Idade Média histórica que é ali com o fim da desorganização do Império Romano do Ocidente em 476, que foi até a queda de Constantinopla, lá em 1453, que foi o fim do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Essa Idade Média é histórica. A nossa Idade Média aqui é uma Idade Média profética, né? Esse período de quase 1000 anos, ou até mais de 1000 anos, que foi o período do esfriamento da fé. Mas eu quero falar um pouquinho de Constantino. Mas olha só, o império dele foi um império assim, muito conturbado, porque antes do pai dele, tinham dois imperadores, que foi o Diocleciano e o Maximiliano. Eu vou ser rápido na minha explicação aqui. Eles governavam e o Diocleciano ficou doente. E ele dividia com outro comandante, que era o Maximiano, o império. Aí ele abdicou, doente, obrigou o Maximiano a também abdicar. E o Maximiano não gostou disso. E o Maximiano tentou voltar, através de Constantino, ele tentou voltar para o Império. Aí ele fez um acordo, deu a filha de mulher de Constantino, né? Eles fizeram ali aqueles acordos que tinham para ter o reinado, mas tentando, aí consolidou o Império de Constantino, mas em 309 ele tenta voltar ao Império. E o que aconteceu? Constantino matou o sogro. Era uma questão de guerra.
né? Mas ele matou o sogro porque viu que o sogro ia tomar o reino dele. Aí o cunhado dele, né, o Magêncio, tinha tomado Roma à força e estava lá fazendo guerra lá, e Constantino foi lá, em 312, foi lá e matou o Magêncio, o cunhado dele, isso em Roma. Eu tenho uma história interessante aí, que foi perto de uma ponte, né? E aí o corpo do Magêncio caiu no rio, acharam o corpo, ele mandou cortar a cabeça e carregar ela em algumas cidades para dizer assim, ó, matamos o Magêncio. Ali, isso é o Constantino, imperador, né? Mas ele gostava dos cristãos, ele tinha um lado bom que ele gostava dos cristãos, né? Em 312 ele mata o cunhado, o Magêncio. Em 313 ele faz o Edito de Milão, ele só ali fez a edição do edito, mas deixou os líderes espirituais lá fazerem ali a parte eclesiástica, né? E aí ficou ele e o Licínio, que era cunhado dele também, casado com a irmã dele. O outro era ele casado com a irmã do Magêncio. Em 324 ele mata o Licínio também e tomou o reinado todo, né? Agora, tem um livro do Eusébio de Cesareia, que foi contemporâneo dele, os dois morreram, o Constantino morreu em 37, o Eusébio de Cesareia em 39. E ele fez um livro que é uma biografia, praticamente, do Constantino. E ali ele conta algumas coisas. Por exemplo, ele conta que Constantino não ia aos cultos. A mãe dele tinha a fé dela, mas ele favorecia os cristãos, mas ele não ia em cultos. Ele não valorizou ali a questão, a vida espiritual. Ele não tinha uma vida espiritual. Por amor à mãe, cremos, ele gostava dos cristãos. Então essa é a vida de Constantino. Lá em Constantinopla, nós fomos lá, né, tem uma coluna que foi construída em 330, ela foi terminada. Tá essa coluna aí que vai dar de ver as imagens. Ela foi construída, está ali a data, marcando que ali ele passou Constantinopla a ser a capital do Império em 330. Bom, quando a gente fala sobre a parábola, nesse caso a parábola do grão de mostarda, que o pastor Gilson já começou aqui, há alguns aspectos eu queria perguntar aos pastores que estão aqui sobre eles. Eu queria começar com o pastor Jerônimo. Qual a aplicação que nós podemos fazer do campo dos interesses? É interessante, pastor Josias, porque a parábola anterior, que é a parábola do trigo e do joio, também teve um campo. Mas era o campo daquele que semeou a boa semente. O dono daquele campo falava a respeito do Pai, do Senhor, que semeou a boa semente, que é a sua palavra, a doutrina. E aí logo depois nós entramos na parábola do grão de mostarda, que fala de um outro campo. Não era o mesmo campo. E é interessante porque assim, e o homem é um artigo definido. Quando nós vemos na parábola a respeito do trigo e do joio, nós vemos um inimigo, mas fazem o homem, ou seja, de uma forma geral, o homem pegou essa semente, que é o grão de mostarda, Muito como o pastor bom, Gilson disse, Isso é bom. que é a fé, e ele lançou no seu campo, no campo do seu interesse, ou seja, a fé que é para servir como um agente, né, que liga o homem a Deus, a fé que tem essa função espiritual, o homem ele pega a fé, coloca no campo do seu interesse, ou seja, agora a fé está ligada ao Estado, a fé está ligada à filosofia, a fé está ligada aos ritos que o homem achava que eram os ritos necessários para um culto, ou seja, o campo do interesse era tudo aquilo que não era espiritual, era tudo aquilo que não era profético, porque o homem pegou a fé e a enterrou num lugar para que nascesse algo que ele queria, não que o Senhor queria. A diferença é essa. Como o pastor Gilson também mencionou, a fé ela leva a vida dentro dela, né? A semente leva a vida dentro dela. Quando o homem coloca a fé no seu interesse, a fé morre. Exterioriza, né? Exterioriza, a fé morre e nasce
uma grande árvore. A árvore é tipo do homem. Ou seja, Vaidade, os né? pensamentos do homem, as vaidades do homem, as questões do homem que vão abrigar os pensamentos do homem. Muito bem. A sequência, pastor Júlio, né, do crescimento da árvore são as aves dos céus. Fala um pouquinho sobre esse aspecto. O pastor Gideu te mencionou que quando a fé morre, nasce uma grande árvore, que foi toda aquela estrutura religiosa, toda aquela pompa, todo aquele poder que se levantou. E as aves dos céus que nós vemos agora na parábola do grão de mostarda, elas aparecem pela primeira vez na primeira parábola, que é a parábola do semeador. Quando cai a semente à beira do caminho, naquela terra batida, e a parábola dizia que as aves dos céus comem a semente, ou seja, a palavra, a doutrina, a oposição era a doutrina lá na igreja de Éfeso, que era a primeira. E Jesus disse quem eram aquelas aves, as aves. O maligno, aquele que não compreende a palavra, vem o maligno, que eram as aves, e a leva, e a toma. Quando nós olhamos agora na igreja de Pérgamo, nós temos a parábola do grão de mostarda, uma grande árvore, e voltam as aves. Ou seja, o maligno volta novamente, mas ele não vem agora de passagem só para... Não, ele faz um ninho. Ou seja, essa estrutura religiosa, esse casamento entre a igreja e o Estado, gera um fruto que não é o fruto do Espírito Santo. Por quê? As pessoas não se batizavam por serem convertidas, as pessoas não confessavam a Cristo porque estavam com o coração em Deus, elas estavam sendo obrigadas, era uma imposição do império. Então você não tem mais o fruto do Espírito Santo. Você tem um fruto produzido por essa árvore que serve agora às aves dos céus, Muito que era o bom. espírito maligno, que fez um ninho. Então nós vamos encontrar, inclusive em Pérgamo, uma expressão que é onde está o trono de Satanás. Ele fez um ninho lá. Então agora, onde Satanás habita, é outra expressão que está na igreja de Pérgamo. Enquanto na igreja de Esmirna era a sinagoga de Satanás. Agora em Pérgamo é o trono de Satanás. Ou seja, ele fez um ninho, ele veio para ficar nessa estrutura religiosa que é nociva à fé verdadeira. Muito bem. Pastor Sérgio Souza, numa palavra final, aplicando tudo aquilo que falamos a quem está nos assistindo, eu pediria para você falar um pouco sobre a fé. Lá em Mateus 13, na parábola do grão de mostarda, fala que a expressão é a menor de todas as sementes. A fé é isto. É algo que não se explica, que não se encontra na razão, nos argumentos, porque é uma ação de cima, que vem da eternidade e que gera efeitos notáveis. Pela fé, diz a palavra lá em Hebreus 11, homens venceram reinos, fecharam a boca do leão. Pela fé, o mar se abriu. Pela fé, nós estamos aqui debaixo da palavra do Senhor. E diante desse cenário todo fechando, o verso 17, Apocalipse 2, o último texto da carta a Pérgamo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só existe uma maneira de se alcançar e conservar a fé genuína e verdadeira. É ouvir a voz do Espírito Santo. É a única que nos interessa. Revelação é aquilo que vem de Deus. O resto nós não queremos. Nós queremos aquilo que vem do Espírito Santo. Cumprimento todos com a paz do Senhor aqui e você que nos assiste, também cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Lembrando que na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe.